Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Esse é o primeiro vídeo da nossa segunda aula do curso de aritmética, né, do Prof. Mate. Nos vídeos anteriores, né, no primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre relações de equivalência, né, demos exemplos de relações de equivalência, propriedades, né, propriedades essas que nós usamos depois no segundo vídeo, onde nós usamos a noção de relação de equivalência e classe de equivalência para fazer a construção dos números inteiros do ponto de vista matemático formal, né? Na escola, em geral, se dá uma noção bem intuitiva do que vem a ser os números, do que vem a ser os números inteiros, né? Eles são introduzidos como basicamente uma extensão dos números naturais, né? E nesse vídeo, no vídeo anterior, então, nós falamos do ponto de vista formal, né? Como é que você define um número inteiro do ponto de vista matemático mesmo, né? Vale lembrar que a minha ideia era só fazer a construção, né, dos números inteiros, definir a adição e a multiplicação de números inteiros, né? Basicamente isso, não fizemos muito mais do que isso. Não aprofundamos o estudo das estruturas algébricas desse conjunto, né? Não demonstramos nenhuma propriedade dos números inteiros, da adição e da multiplicação, porque não era esse o meu interesse, né? Não era esse o meu foco. O meu foco principal era mostrar para vocês como é que é feita a construção, qual é a definição formal de número inteiro, né? Todas as propriedades de adição e multiplicação, a diferença, enfim, todas as propriedades das operações de multiplicação e adição dos números inteiros, nós vamos utilizar aqui livremente nesse curso, né? A princípio, se você pegar o livro base de aritmética do Prof. Mate, isso não é feito, né? Não é feita essa construção dos números inteiros. É simplesmente aceito que os inteiros é um conjunto com duas operações que satisfazem as propriedades fundamentais lá da adição e da multiplicação. E aí, a partir disso, é tocado o barco lá no livro, né? Não é feita aquela construção formal. Eu sempre gosto de fazer a construção porque, bom, é um curso um segundo curso de aritmética, vamos dizer assim, né? Então acho que vale a pena, já que aqui é um segundo curso, você fazer pelo menos uma introdução, então, você ter uma noção do que vem a ser um número inteiro do ponto de vista matemático, né? O objetivo do curso, como eu já tinha dito, é estudar propriedades dos mais estudar outros tipos de coisas dos números inteiros que não sejam as propriedades algébricas, né? E é isso que nós vamos fazer agora, né? A primeira coisa que nós teremos que fazer é basicamente definir a noção de divisibilidade, né? Essa noção que nós vamos falar agora, nesse vídeo, ela vai ser usada muito durante todo o curso. Aliás, ele é basicamente todo ele baseado nessa noção de divisibilidade. Vocês vão ver mais adiante que tudo recai de alguma forma, direta ou indiretamente, ele passa por essa noção de divisibilidade. Praticamente tudo que nós vamos ver no curso tem como base isso, né? Você vai ver, por exemplo, a definição de máximo divisor comum vai passar por essa definição também, que nós vamos dar hoje. E não só a definição, mas nós vamos usar muito as propriedades também que nós vamos ver nesse vídeo, né? Porque o vídeo basicamente é definir a divisibilidade, apresentar exemplos e demonstrar um número muito grande de propriedades que nós vamos utilizar daqui para frente, né? Então, isso é o que você vai encontrar nesse vídeo, tá certo? Então, vamos primeiro começar com a definição de divisibilidade, né? Então, vamos tomar A e B dois inteiros, né? Nós vamos dizer que o A divide o B se existe um número C inteiro, tal que o B é A vezes C, tá? Aqui é uma coisa muito importante e eu quero frisar bastante aqui o que está escrito, né? A palavra divide. Aqui não está escrito A dividido por B. Não é isso que está escrito aqui. Aqui está escrito que A divide B. Se existe um C inteiro, tal que B é A vezes C. Dividir, ou divide, nesse caso, A divide B, significa que o A quebra o B. O A, ele quebra.
literalmente, ele quebra o B. Ele divide o B em dois pedaços. Sendo que um dos pedaços é o próprio A, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos que o A faz o papel de juiz na hora de fazer a partilha de uma herança, né? Ele é que faz a quebra da herança, né? Então, por isso que você fala que o juiz divide a herança. Aqui também, o A é o juiz e o B é a herança, né? Então, a herança, ela é dividida, ela é quebrada entre, nesse caso aqui, em duas partes, né? Sendo que uma das partes é do juiz, né? Então, isso é o que significa A divide B. Não está escrito de maneira alguma A dividido por B. Não é isso que está escrito, tá? Quando o A divide B, então nós vamos utilizar essa notação aqui, ó. A barra vertical B. Essa barra é vertical, ela não é inclinada para nenhum dos lados e ela também não é uma barra horizontal, ela é uma barra vertical. Tá? Então essa é a notação para A dividir B. Se você um dia desses for no mercado e encontrar na prateleira algo desse tipo, você pode dizer, sem nenhuma piedade, que o A divide B. Tá? Quando você não consegue encontrar o número C, tal que B é A vezes C, se você não consegue encontrar esse número C, então você fala que o A não divide B. E aí você usa essa notação aqui, ó, né? A, traço vertical, cortado, B, tá? Esse traço que faz o corte aqui, ele é muito parecido com aquele corte que você faz na hora de escrever diferença, né? Quando você escreve que A é diferente de B, você usa o símbolo de igual e corta ele. Aqui é a mesma coisa, né? Nós estamos usando o símbolo que representa, divide, é o símbolo, a barra vertical, né? Então, nós estamos cortando essa barra vertical e para indicar, então, que o A não divide B. Outras nomenclaturas que são muito úteis e muito utilizadas também para falar que o A divide B é a seguinte, que A é um divisor de B, né? Essa é uma outra forma de você dizer que o A divide B. A é um divisor de B. Outra forma de você dizer é que o B é divisível por A. Você também pode dizer, né? É divisível, é quebrável pelo A, né? O A é um divisor, A é um quebrador de B. Ou ainda, que também, essa é muito útil, né? Porque ela é muito utilizada especialmente no ensino fundamental e médio, que é a noção de múltiplo, né? O B é um múltiplo de A. Essa também é uma nomenclatura bastante usual e que eu uso bastante, né? Eu uso muito A divide B, utilizo também muito que B é um múltiplo de A, tá certo? Divisor e também uso um pouco, mas divisível dificilmente você vai me ouvir falando em divisível, tá? Uma coisa que é importante você notar é que todo número inteiro divide o zero. Por quê? Porque o zero ele pode ser escrito dessa forma, ó, 0 vezes A. Quando nós definimos a noção de divide aqui, esse número C, ele não, a definição não pede que esse C seja positivo, ou que ele seja negativo, ou que ele seja diferente do A e do B. Não. O C é um número que tem que existir. Para o A dividir B, você tem que encontrar um número C, seja ele qual for, tal que o B é igual a A vezes C. E é o que acontece aqui, né? O A divide zero, porque esse cara da direita aqui, ó, ele pode ser escrito como o cara da esquerda vezes alguém, e esse alguém é o número zero, tá? Então, nada de muito obscuro aqui. Isso significa que todo elemento divide o zero, ou então você pode dizer também que o zero ele é múltiplo de qualquer elemento dos inteiros, né? Dito de outra forma, o zero está na tabuada de qualquer número inteiro, tá certo? Aqui, dizer que o A divide B, por exemplo, é dizer que o B está na tabuada do A. Essa é uma outra forma de você ver, então, ou de você dizer que o A divide B, né? Se o B está na tabuada do A, já que o B é da forma AC. Por outro lado, se você sabe que o zero divide A, se o zero divide A, então existe um número C, tal que o A é C vezes zero, né? O cara da direita é o cara da esquerda vezes alguém, né? O problema é que C vezes zero dá zero. Então, o que está dizendo aqui? Que zero só divide zero. Então, como o zero só divide zero,
Então não faz sentido nós estudarmos os divisores nulos. O divisor nulo não faz sentido nós estudarmos. Estudar o zero, considerar o zero como sendo um divisor, não faz muito sentido, porque ele só é um divisor do zero, ele só divide zero. Então, daqui em diante, todos os nossos divisores vão ser considerados inteiros não nulos, né? Que é o que significa os Z-estrelas. Z-estrelas são os inteiros não nulos. Exemplos, então, claro, como qualquer número inteiro divide zero, então mais menos 1 divide zero, mais menos 2 divide zero e assim por diante. Tá? Mais menos 3 divide zero, e enfim, assim por diante. O mais ou menos 1 ele divide o 6. 1 divide 6 porque 6 é da forma 1 vezes 6. O menos 1 também divide 6 porque você pode escrever o 6 como sendo menos 1 vezes menos 6. Né? Então, divide. Idem para o mais ou menos 2, também divide 6. Mais menos 3 divide 6, mais menos 6 divide 6. Né? Então, nós temos esses divisores aqui no 6. Não sei, de repente a gente consegue encontrar outros divisores do 6. Vai saber, né? Mas esses aqui são divisores. O mais ou menos 4 não divide em 6. Né? O mais ou menos 5 também não divide. O mais ou menos 8 também não é um divisor de 6. Né? Ou seja, você não consegue encontrar um número de forma a escrever o 6 como 4 vezes esse número inteiro. Não dá. Mesma coisa para o mais ou menos 5 e também para o mais ou menos 8. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que o A divide B, claro, com um A diferente de zero. Aqui eu estou repetindo para reforçar que o nosso divisor vai ser sempre um número diferente de zero. Né? Então vamos imaginar que você tem que A divide B com A diferente de zero. E suponha que existam dois números inteiros, C e C', tal que o B é igual a AC e o B é igual a vezes C'. E existe pelo menos um número C que satisfaz essa igualdade aqui, isso vem da nossa hipótese, né? Nós estamos supondo que o A divide B. Então, um número C que satisfaz isso, nós temos. O que nós estamos supondo aqui que tem dois. Tá? E o que eu quero chegar? Que os dois são iguais. Tá? Essa é a moral, isso que eu quero mostrar nessa observação. Bom, já que o B é igual a AC e o B também é igual a AC', então AC é igual a AC'. Posso subtrair AC' de ambos os lados da igualdade, sem prejudicar esse sinal de igual aqui. Né? O lado direito vai ficar zero e o lado esquerdo vai ficar isso aqui, ó, AC menos AC'. Tá? Posso colocar o A em evidência, então eu tenho isso daqui. Agora, olha só, eu tenho dois números inteiros, o número A é um número inteiro, e o C menos C' também é um número inteiro. O produto dos dois é zero. O problema é que nos inteiros, quando o produto de dois números for igual a zero, é porque um dos dois é zero. Né? Mas o A não é zero. Bom, se o A não é zero, então esse número aqui entre parênteses, C menos C' tem que ser zero. Ou seja, o C é igual a C'. Tá? A propriedade que nos dá essa implicação aqui, ó, essa penúltima implicação, ela chama lei do corte. Né? Se você tem AX igual a AY, com A diferente de zero, você pode cortar o A, né, e dizer que o X é igual a Y. Essa é uma propriedade multiplicativa dos números inteiros. Né? E, portanto, esse número C, que aparece na definição de divisor, né, esse C é único, não tem dois. Se tiverem dois, eles são iguais. Né? Então, só tem um. Como só tem um número C que satisfaz essa definição, então nós podemos, e ele depende do A e do B, ele depende do A e do B, então a notação que se usa é B sobre A. B, traço horizontal A. Tá? Essa é a notação. É B, traço horizontal A. É como se isso aqui desse uma girada, né, de 90 graus no sentido anti-horário, né? Tá vendo isso aqui, ó? Tenta fazer um giro aqui de 90 graus no sentido anti-horário. Fica isso daqui, não fica? Esse é o número C, assim nós vamos denotar o número C que existe quando o A divide B. Né? E, portanto, usando essa notação já, A divide B, C e somente C. Existe um número inteiro B sobre A, tal que B é da forma A vezes B sobre A. Essa notação aqui, ela é utilizada, esse B sobre A, ela é utilizada para você se lembrar do seguinte, é como se você pudesse cortar o A. O A está em cima, aqui o A está embaixo, e você corta. Não está dizendo isso, não está dizendo que você pode fazer isso, porque o B sobre A, ele não é uma fração. Ele não é um número racional, ele é um número inteiro. Então, esse B sobre A aqui é só uma forma de você denotar aquele número C.
Posso usar uma outra notação? Pode, você pode usar a notação que você quiser. Se você quiser usar a notação b elevado a a, você pode. Então, em vez de chamar de c, você chama de b elevado a a. Pode fazer isso. Só que você vai ter um problema, né? Que vai ser só você usar essa notação. O restante do mundo usa b sobre a. Tá? De novo, essa notação é só para você lembrar. É só para você lembrar essa ideia de que você pode cortar o A aqui e você vai obter o B. É basicamente isso. Por isso que você usa essa notação. Tá certo? Bom, a primeira propriedade que nós vamos ver é a seguinte, né? Que se o A divide B com A e B não nulos, então o módulo de A é menor do que o módulo de B. Essa é uma propriedade interessante, porque é como se ele estivesse dizendo o seguinte, ó, o tamanho do divisor é menor ou igual ao tamanho do dividendo. O tamanho do divisor aqui do A, do cara que divide, ele é menor do que o múltiplo. É isso que está dizendo aqui. Em tamanho, né, em magnitude, em módulo. Tá? Uma vez que módulo ele mede a distância do número até o número zero. Né? Basicamente é isso, essa é a definição de módulo, né, que nós vimos no vídeo passado. Essa é a interpretação do módulo. Né? Então o módulo praticamente mede o tamanho do número, quão grande ele é. Né? Essa é a ideia intuitiva de módulo, certo? E está dizendo aqui que o divisor, a magnitude do divisor é sempre menor ou igual à magnitude do múltiplo. Tá? Que é uma ideia mais ou menos que a gente tem, né? A gente sempre tem essa ideia. Quando nós estávamos vendo lá nos exemplos, né, nós tínhamos mais menos 1 divide 6, mais menos 2 divide 6, mais menos 3 divide 6 e mais menos 6 divide 6. Né? Então você pode ver ali nesse exemplo que realmente a magnitude do divisor é menor ou igual à magnitude do múltiplo. Tá certo? Bom, vamos lá então. Observe o seguinte, né? Se o A divide B, então você consegue encontrar um número C. Aqui está escrito que o número C é positivo, mas não é. Tá? Aqui um erro de digitação. Existe um número inteiro C, tal que B é igual a AC. Esse C pode ser positivo ou negativo, tanto faz. Tá? Risca esse positivo aqui. Como o B é escrito da forma AC, então o módulo de A é igual ao módulo de AC. Por propriedade de módulo, nós temos que o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, fica essa igualdade aqui. Módulo de B é módulo de A vezes o módulo de C. Uma coisa que é importante lembrar aqui é que o módulo de C é um inteiro positivo. O C pode não ser positivo, mas o módulo dele é. Por que o módulo dele é positivo? Porque se o C for zero, se o C for igual a zero, o B vai ser zero também, mas eu estou supondo por hipótese que o B também é não nulo. Tá? Então o A e o B são números não nulos. Então, de fato, o C é um número positivo, então, o módulo de C. Como o módulo de C ele é positivo, então ele é maior ou igual a 1. É maior do que zero, por ser maior que zero, é maior ou igual a 1, uma vez que o C é inteiro. Né? Se eu multiplicar ambos os lados aqui dessa igualdade por módulo de A, que é um número positivo também, porque o A é diferente de zero por hipótese, então eu vou ficar assim, que o módulo de A é menor ou igual ao módulo de A vezes o módulo de C. Essa desigualdade aqui ela não se altera, porque eu estou multiplicando ambos os lados por um número inteiro positivo, que no caso é o módulo de A. Só que como nós já determinamos aqui em cima, o módulo de A vezes o módulo de C é exatamente o módulo de B. Né? E aí segue o nosso resultado de fato. O módulo do divisor é menor ou igual ao módulo do múltiplo. Como corolário disso, nós temos que os únicos divisores do 1 são o mais e o menos 1. E nós também temos como consequência disso que se o A divide B e o B divide A, então o A tem que ser a forma mais ou menos B. Ou ele é B ou ele é menos B. Então vamos ver. Se o A divide B, significa que o módulo do A é menor ou igual que o módulo de 1. O módulo de 1 é o próprio 1, né? Então o módulo de A é menor do que 1. Como o A é diferente de zero, nós temos então que o módulo de A é maior do que zero. Se o módulo de A é maior do que zero, então o módulo de A é maior ou igual a 1. Portanto, eu tenho que o módulo de A é maior ou igual a 1 e é menor ou igual a 1. Então não tem jeito. Se ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1, ele só pode ser 1. Né? Então o módulo de A é 1 e, portanto, o A é igual a 1 ou o A é igual a menos 1. Agora, para a segunda propriedade, observe o seguinte. Se o A divide B e o B divide A, então existem números inteiros C e D,
tal que o B é igual a AC e o A é igual a CD. Né? Isso pela definição de divide que nós acabamos de ver. Então, olha só, o A sendo B vezes D, eu posso trocar aqui, né? Posso substituir o B por AC. Faço a substituição aqui, faço uma associatividade. Eu tenho o seguinte, que o A é igual a A que multiplica CD. Como o A é um divisor, o A é diferente de zero, então eu posso fazer a higiene aqui dos dois lados, posso usar a lei do corte, faço a higiene, e tenho que o C vezes D tem que ser igual a 1. Como o C vezes D é igual a 1, eu tenho que o D divide 1, né? Porque o cara da direita aqui, ó, 1 é escrito como o cara da esquerda, D vezes alguém, né? Então, de fato, o D divide 1. Como o D divide 1, os únicos divisores do 1 são o mais ou menos 1, então o D tem que obrigatoriamente ser mais ou menos 1. Se o D é mais ou menos 1, eu venho aqui, substituo e tenho que o A é da forma mais ou menos B. Certo? Agora nós vamos enunciar uma penca, acho que são 8 propriedades de divisibilidade, né? Que nós vamos usar livremente no nosso, assim, tá, toda hora nós vamos utilizar. A primeira delas é que o A divide A. Isso significa que a relação de divide é uma relação reflexiva, de acordo com aquela definição que nós vimos no primeiro vídeo da aula. Né? Lá nós vimos que se um elemento está relacionado consigo mesmo, essa propriedade é chamada de relação reflexiva, né? E isso acontece, né? Todo número divide ele mesmo. O segundo item fala que a relação de divisibilidade ela é uma relação transitiva, né? Ou seja, se o A divide B e o B divide C, então o A divide C. Tá? Exatamente essa definição de transitividade. Né? Lembra que eu falei que o B faz o papel, faz como se fosse o papel de meio campo ali, né? Entre o A e o C. O A divide B, C e somente C, o módulo de A divide o módulo de B. Né? Então, tem essa relação entre divisibilidade e módulo. Essa quarta propriedade fala o seguinte, que se o A divide B e o A divide C, então o AC divide o BD, ou seja, você pode multiplicar lado a lado desse símbolo aqui e o símbolo não muda, né? Lembra de igualdade? Se você tem A igual a B e C igual a D, então você tem que AC é igual a B vezes D. Né? A vezes D é igual... Né? O mesmo vale para a soma. Tá? Então, lá, quando você estava usando o símbolo de igual, essa relação aqui era válida, essa propriedade. Você pode somar membro a membro da igualdade e o símbolo de igual não muda. Né? É isso que está dizendo aqui. Para divisibilidade, né? A divide B e C divide D, então AC divide BD. Você pode multiplicar membro a membro. Esse símbolo aqui não troca. É isso que eu estou dizendo para você. Tá? Se o A divide B e o A divide C, então o A divide a soma e a diferença. Né? Divide os dois. Se o A divide B, então A divide qualquer múltiplo de B. É isso que está escrito aqui. O A divide qualquer múltiplo de B. Claro, né? Se o B é um múltiplo de A, qualquer múltiplo de B vai ser um múltiplo de A. Acabou. Né? Qualquer múltiplo de B é um múltiplo de B, que é múltiplo de A. Basicamente isso. E essa daqui é a mais interessante de todas, né? Das que nós vamos ver. E a que nós mais vamos utilizar também, né? Inclusive, nós vamos utilizar nesse vídeo para provar mais algumas propriedades mais adiante. E ele fala o seguinte, se um número divide dois outros inteiros, ou seja, se o A divide B e o A divide C, então o A divide qualquer combinação inteira do A e do C. Combinação inteira significa qualquer múltiplo de B somado com qualquer múltiplo de C. Tá? É isso que está dizendo aqui. Então, se o A divide B e o A divide C, A divide BX mais CY para quaisquer X e Y que você imaginar de inteiros. Em particular, se você tomar o X como sendo 1 e o Y como sendo menos 1, então você tem essa propriedade aqui, ó, né? Se você pega o x como sendo 1 e o y como sendo 1, você tem essa parte aqui da soma, né? Você tem o item 5 na soma. Se você pegar o x como sendo 1 e o y como sendo menos 1, você tem esse item 5 aqui na versão negativa dele, aqui, né? Na versão de menos. E por fim, se o A divide uma soma ou uma diferença, então o A divide um dos membros, C e somente C, o A divide o outro membro também. Certo? Então, essas são as propriedades que nós vamos utilizar muito. Principalmente A1, A2,
a 4, a 5, a 6 e a 8. Tá? As que a gente menos usa, a 3 e a 8. Mas as outras a gente usa bastante. Então vamos à demonstração, né? O que está em azul é sempre o que nós queremos mostrar, né? E a demonstração vai aparecer aqui na ordem que ela está aparecendo aqui na proposição, tá? Então, primeiro, que o A divide A, isso é óbvio, né? Que o A divide A. Porque o A, que é o número da direita aqui, é escrito como aqui esse número da esquerda vezes 1. Né? Então, divide. Acabou. Tem muito o que fazer. O item 2 é a transitividade, né? O item 2 é a transitividade. Se o A divide B e o B divide C, então A divide C. Vamos lá. Isso aqui é a nossa hipótese, isso aqui nós temos como hipótese, isso aqui nós temos como tese. Então vamos lá, se o A divide B e o B divide C, existem M e N inteiros, tal que o B é M vezes A e o C é N vezes B, né? Sempre o cara da direita é o cara da esquerda vezes alguém. Nesse caso aqui, o alguém é M. Nesse segundo caso aqui, no B divide C, o alguém eu chamei de N, tá? Bom, já que o C é N vezes B e o B é M vezes A, eu posso substituir o B aqui, ó, por M vezes A. Faço a associatividade da multiplicação, que posso fazer, e aí eu vou ter o seguinte, ó, o número inteiro C é igual ao número inteiro A vezes alguém. Ou seja, o C é o múltiplo de A. Se o C é o múltiplo de A, é porque o A divide C. Certo? Essa daqui, que fala que o A divide B sem somente ser o módulo de A divide o módulo de B, eu vou deixar como exercício para vocês mostrar. Não é muito difícil, tá? A outra fala o seguinte, né? Que se o A divide B e o C divide D, então a C divide BD. Lembra aquilo que eu falei? Pode multiplicar membro a membro sem alterar o símbolo de divisibilidade aqui. Né? Então vamos lá, vamos mostrar isso. Vamos supor então que o A divide B e o C divide D. De novo, da mesma forma que antes, né? Existem inteiros M e N, tais que o B é A vezes M, né? E o D, que é o cara da direita aqui, é C vezes esse N aqui, tá certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Como eu transformei divisibilidade em igualdade, e aqui é um campo que eu me sinto bem confortável de trabalhar, porque eu estou trabalhando com igualdade, aqui é um campo que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, porque eu estou trabalhando com divisibilidade, né? Então eu vou usar essa noção de igualdade aqui, ó. Já que isso aqui é válido, eu posso multiplicar membro a membro. Né? Eu vou multiplicar membro a membro e eu vou ter o seguinte, ó, que B vezes D é MA vezes NC. Vou usar a comutatividade e a associatividade e vou reescrever isso dessa forma aqui, ó. M vezes N, que multiplica a C. Moral da história, o BD é um múltiplo do AC. O BD é um múltiplo do AC, que é exatamente o que eu queria. Eu queria mostrar que o AC divide BD, ou seja, que BD é um múltiplo do AC. Então, está provado esse item também. Agora, o quinto item, né? Que é para mostrar que se o A divide B e o A divide C, então A divide a soma e a diferença de B e C. Então, vamos lá. De novo, vamos transformar as nossas divisibilidades em igualdades, porque lá nós nos sentimos bem mais confortáveis. Não sei você, mas eu me sinto bem mais confortável com igualdade, né? Então, o A divide B eu vou transformar nessa forma aqui, B é igual a M vezes A, e o AC eu vou transformar nessa igualdade aqui, o que C é igual a N vezes A. E aí eu vou subtrair, eu posso somar ou subtrair membro a membro da igualdade, eu não vou alterar essa igualdade. Então, eu vou ter o seguinte, B mais ou menos C é MA mais ou menos NA. Tá certo? Só fiz a soma ou diferença lado a lado dessas duas igualdades aqui. Aqui posso colocar o A em evidência, posso reescrever assim. O que eu acabei de dizer aqui? O que eu estou dizendo nessa igualdade? Que o B mais ou menos C é um múltiplo de A. Se é um múltiplo de A, significa dizer que o A divide B mais ou menos C. Certo? Bom, isso foram já 5 propriedades. Agora vamos mostrar a sexta propriedade, né? Que se A divide B, então A divide MB para qualquer M inteiro. Ou seja, se o A divide B, A divide qualquer múltiplo de B também. Se A divide B, então existe um N, tal que B é igual a N vezes A. Né? Apliquei a definição aqui. Aqui eu posso multiplicar ambos os lados dessa igualdade por qualquer inteiro sem alterar o sinal de igual.
Qualquer inteiro que eu multiplicar aqui ambos os lados, eu não altero esse sinal de igual. O que eu acabei de escrever aqui? Ó? Acabei de escrever que o m vezes b é um múltiplo do a. Né? Então, se ele é um múltiplo do a, significa que o a divide m vezes b. Isso vale para qualquer m inteiro. E, finalmente, nós vamos mostrar uma das principais propriedades, que fala o seguinte, né, que se o A divide B e o A divide C, então o A divide qualquer combinação inteira do B e do C. Então, vamos lá. Definição. De novo, né? Percebeu? Tudo passa pela definição. Por que tudo passa pela definição? Porque nós só temos ela. Por enquanto, nós só temos ela para trabalhar. Então, como nós só temos ela, temos que usar ela. Né? E é o que nós vamos fazer. Então, se o A divide B e o A divide C, existem M e N inteiros, tais que o B é M vezes A e o C é da forma N vezes A. Vou multiplicar essa igualdade aqui por X, vou multiplicar essa igualdade aqui por Y. E vou somar membro a membro. É isso que eu estou fazendo aqui, né? Então, multipliquei o lado, essa igualdade aqui, ambos os lados por X, essa outra igualdade aqui eu multipliquei em ambos os lados por y. Então a igualdade não se altera. Depois eu somo membro a membro. Vou somar bx com cy. Vou obter isso daqui. Vai ser igual a x vezes ma, aqui, mais y vezes na, que vem daqui. Tá? Posso colocar o a em evidência. Posso colocar o a em evidência. E o que eu tenho então? Eu tenho que bx mais cy é um múltiplo do a. Se é um múltiplo do A, então o A divide essa combinação inteira aqui do B e do C. Está provado. Tá? O último item fica como exercício. Né? Se o A divide uma soma ou uma diferença, então ele divide um dos membros, sem somente C, ele divide o outro membro. Né? Então, se o A divide uma soma, então, o A vai dividir esse sujeito aqui, sem somente C, ele também vai dividir o segundo somando do lado direito. Tá certo? Muito bem, com isso nós terminamos isso. Com isso nós terminamos as propriedades que eu vou chamar de propriedades, eu não quero chamar elas de elementares, mas então eu vou chamar elas de fundamentais. Por que elas são propriedades fundamentais, essas 8? Porque tudo que virá vai decorrer de alguma delas. E da definição. Claro, que a definição não tem como você fugir. Tá certo? Então, tudo que virá a partir de agora, todas as manipulações algébricas que nós vamos fazer, muita coisa vai ser por causa dessas 8 propriedades fundamentais aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Essas 8 aqui. Essas aqui. Tudo vai partir, tudo vai sair disso daqui, dessas 8 propriedades fundamentais. Principalmente a 1, a 2, a 4, 5, 6 e a 7. Especialmente essas. Tá? Fundamentais. Pega e anota no seu caderninho, anota numa folha de cartolina, cola na parede, porque essas propriedades aqui nós vamos usar o tempo inteiro. O que mais nós vamos usar agora no restante da aula, nos últimos minutos da aula da aula que nós temos, é essa propriedade 7 aqui. Cara, nós vamos usar, acredite, nós vamos utilizar muito ela. E ela fala, eu vou repetir ela, né? Se o A divide B e o A divide C, então A divide qualquer combinação do A e do B, do B e do C. Qualquer combinação que você pegar. Tá? O que estou dizendo? Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. Se o B está na tabuada do A, se o C está na tabuada do A, então qualquer combinação inteira do B e do C também está na tabuada do A. É isso que está dizendo ali, né? Já que a ideia de divisibilidade fala isso, né? Bom, vamos lá então, vamos continuar. A primeira delas, a primeira propriedade que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. Olha o que está dizendo esse resultado aqui. Ele está dizendo o seguinte: pegue quaisquer dois inteiros A e B e pegue qualquer número natural não nulo, qualquer número inteiro positivo, qualquer natural não nulo, tá? A diferença de A e B, a diferença A menos B, divide essa diferença aqui, ó, A elevado a N menos B elevado a N. Então, A menos B divide A quadrado menos B quadrado, A ao cubo menos B ao cubo, A à quarta menos B à quarta e assim por diante. Tá?
Basicamente fala o seguinte: a diferença de dois números divide a diferença de quaisquer potências. Quaisquer potências aqui, claro, na mesma potência, né? No mesmo expoente. Tá? É isso que está dizendo aqui, certo? E nós vamos mostrar isso usando a indução sobre n, é claro. Como o n pertence aos naturais não nulos, então a primeira coisa que nós temos que fazer é mostrar que isso vale para n igual a 1. Mas para n igual a 1, isso é óbvio. Por quê? Porque todo número divide ele mesmo. Lembra da propriedade fundamental 1? Lembra? Eu acabei de falar para você que eu ia utilizar aquelas propriedades. Então, estou utilizando aqui. Cada número divide ele mesmo. Como eu posso escrever a menos b da forma a elevado a 1 menos b elevado a 1? Essa propriedade aqui está valendo para n igual a 1. O que nos diz a hipótese de indução? Ela fala que a menos b divide a elevado a n menos b elevado a n. Tem umas pessoas, elas são muito engraçadas, né? Elas escrevem assim, escreve assim a hipótese de indução. O resultado vale para n igual a k. Se o n é igual a k, por que você vai trocar o n pelo k? Se o n é igual a k. Né? Então, isso não faz sentido. Então, a hipótese de indução fala que a menos b divide a elevado a n menos b elevado a n. Nós temos que mostrar que a menos b divide a elevado a n mais 1 menos b elevado a n menos 1. Ou seja, vamos traduzir o que nós temos que fazer. Nós temos que mostrar que esse número da direita aqui, ó, é o múltiplo do cara da esquerda. É isso que nós temos que fazer. Então, nós temos que mostrar que o cara da direita, aqui, a elevado a n mais 1 menos b elevado a n mais 1, é a menos b vezes alguém. Basicamente é isso que nós temos que fazer. Tá? Vou mostrar que ele é um múltiplo. Então, nós temos que partir daqui. Vamos partir daqui. Vamos ver o que nós conseguimos. Então, vamos lá. A elevado a n mais 1 menos b elevado a n mais 1, vamos manipular, fazer manipulações algébricas agora, eu posso escrever assim. A elevado a n vezes a menos b elevado a n vezes b. E aí, cara, é o seguinte. As suas informações, sua informação que você tem é a hipótese de indução. É ela que você tem. E a hipótese de indução fala que você sabe que a menos b divide a elevado a n menos b elevado a n. Então, o camarada, você tem que fazer o a elevado a n menos b elevado a n aparecer. Você tem que fazer esse negócio aparecer. Como que você vai fazer isso? Você fala, mas já apareceu, ó. Tá vendo? O a elevado a n aqui e o b elevado a n aqui, ó, eles apareceram. Mas eles apareceram, mas não de uma maneira boa. Se no lugar do b fosse a, ótimo, eu colocaria o a em evidência. Acabou. Né? Colocaria o a em evidência e meu problema estaria resolvido. Eu teria feito aparecer a elevado a n menos b elevado a n. Não tem. Vou fazer aparecer. Peguei esse sujeito aqui. Ó, eu vou só subtrair, ó. Tá vendo? O que eu estou subtraindo aqui? Menos b elevado a n vezes a. Estou subtraindo. Por que eu fiz isso? Porque se eu fizer isso, eu posso colocar o a em evidência aqui, né? Posso colocar o a em evidência. Tudo bem, né? Posso colocar o a em evidência e vai aparecer a elevado a n menos b elevado a n aqui. Quando eu colocar em evidência. Só que tem um problema. Eu desequilibrei a igualdade quando eu subtraí esse sujeito aqui no lado direito. Eu dei uma desequilibrada. Então eu preciso equilibrá-la de novo. Então eu vou subtrair e somar a mesma coisa no lado direito aqui. E vou manter esse segundo membro aqui. Tá? Eu fiz isso daqui, eu subtraí isso para poder colocar o a em evidência e aparecer a elevado a n menos b elevado a n. Eu fiz isso por causa disso. Eu tenho que fazer esse negócio aparecer para poder usar a minha hipótese de indução. Como eu subtraí, tem que equilibrar, tem que somar de volta. Subtrair e somar. E tenho que manter esse membro aqui que já estava no lado direito aqui. Né? Não posso sumir com ele assim do nada. Tem que fazer ele aparecer. Então ele tem que permanecer aqui. Tá? Permanecer. Vamos lá. Aqui, ó, eu posso colocar
o A em evidência nessa primeira parte aqui. Eu posso colocar o A em evidência. Nessa segunda parte aqui, ó, eu posso colocar o Bn em evidência. E aí vai ficar assim, ó. A elevado a n menos B elevado a n vezes A, menos B elevado a n, A menos B. Tá? E aí eu chego até aqui e eu não tenho mais para onde ir, né? Não tenho mais para onde ir. Mas aí eu começo a pensar um pouco, né? Começo a pensar um pouquinho. Lembra das propriedades fundamentais? Vou acabar usando elas aqui. Por quê? Vamos ver. Primeiro, o A menos B, ele divide esse sujeito entre parênteses aqui. Claro, e todo número divide ele mesmo. Então, ele divide essa partezinha entre parênteses aqui. O A menos B, ele também divide esse sujeito que está entre parênteses aqui. Por que ele divide esse sujeito entre parênteses? Pela hipótese de indução. Então, ele divide esse cara e ele divide esse sujeito aqui. Divide os dois elementos entre parênteses. Se ele divide os dois membros entre parênteses, ele divide qualquer combinação inteira dos dois. Então, item 7 das propriedades fundamentais. Item 7. Se ele divide esse membro e divide aquele lá, ele divide qualquer combinação inteira. Então, o A menos B vai dividir essa combinação inteira aqui. Claro, ele divide qualquer uma. Se ele divide qualquer uma, em particular, ele vai dividir essa combinação inteira aqui. Só que espera, essa combinação inteira que eu escrevi aqui, ó, é exatamente A elevado a n menos 1 menos B elevado a n mais 1. Certo? Viu aqui? Né? Então, de fato, eu tenho que o A menos B divide A elevado a n mais 1 menos B elevado a n mais 1. Já que essa parte aqui, esse lado direito, é igual a esse lado direito aqui. Certo? Esse tipo de macete, esse tipo de coisa, soma e subtrai o mesmo elemento de um lado da equação, acredite, é bem comum. É bem comum. É bem comum e nós vamos fazer isso bastante. Especialmente nos próximos itens que nós vamos ver. Mas não antes desse corolário. Não antes desse corolário. E esse corolário fala o seguinte: para todo número natural, eu esqueci de colocar não nulo aqui. Não, pode ser nulo também. Pode ser nulo. Não tem problema. O 9 divide 10 elevado a n menos 1. Coloca estrela aqui, vai. Coloca estrela. Não tem problema. Por quê? Porque basta eu pegar aqui, ó, e aplicar essa proposição para o A igual a 10 e o B igual a 1. E o N, qualquer. Porque o que nós temos? O que diz essa proposição aqui? Ó? Aqui está dizendo A menos B divide A elevado a N menos B elevado a N para quaisquer A e B inteiros e para qualquer número natural não nulo A. Qualquer número natural não nulo N. Se eu pegar o A como sendo 10 e o B como sendo 1, o lado esquerdo aqui fica 9. O lado direito vai ficar 10 elevado a N menos 1 elevado a N. 1 elevado a N é 1. Né? Então, eu tenho isso daqui, tenho isso, e, portanto, o 9 divide 10 elevado a N menos 1. Tá? Essa propriedade aqui nós vamos usar fortemente mais adiante. Tá certo? Vou voltar a essa propriedade aqui mais adiante. Porque agora nós vamos mostrar o seguinte: da mesma forma que nós tínhamos uma diferença, A menos B divide A elevado a N menos B elevado a N, quando você faz a soma de A e B divide qualquer potência ímpar do A somado com a mesma potência ímpar do B. Então, A mais B divide A mais B, divide A ao cubo mais B ao cubo, divide A à quinta mais B à quinta, divide A à sétima mais B à sétima e assim por diante. Para qualquer potência ímpar que você considerar aqui. Claro, sempre a mesma potência, né? Não vai colocar que o A mais B divide A elevado à quinta mais B elevado à sétima. Não está dizendo isso. Aqui é o mesmo expoente que está aparecendo, mesmo expoente ímpar aparece aqui. Na proposição anterior era a diferença, aqui aparecia uma diferença, e aqui no expoente aparecia qualquer número natural não nulo, e aqui aparecia a diferença também. Agora nós temos a soma.
Aqui está dizendo que isso vale para qualquer natural, então, em particular, isso vale para o número natural zero, né? Por que isso vale para o zero? Porque o A mais B divide A mais B. Cada número divide ele mesmo, e A mais B você pode escrever assim, A elevado a 1 mais B elevado a 1. Tá? Se você substituir N por zero aqui, você vai ter exatamente isso aqui. Tá? Então, para N igual a zero, vale. O que diz a hipótese de indução? A hipótese de indução fala que o A mais B divide A elevado a 2N mais 1 mais B elevado a 2N mais 1 também. O que nós temos que mostrar? Que essa proposição aqui, ela vale quando nós trocarmos N por N mais 1. Né? Então, temos que mostrar que o A mais B divide A elevado a 2N mais 1 mais 1 e mais B elevado a 2N mais 1 mais 1. Tudo bem? Então, vamos lá. De novo, a ideia é semelhante à anterior. Eu tenho que mostrar que esse sujeito da direita aqui, ó, ele é um múltiplo do cara da esquerda. Então vamos lá, vamos começar. Vamos partir daqui. Vamos partir daqui. O que eu tenho? Que A elevado a 2N mais 1 mais 1 e mais B elevado a 2N mais 1 mais 1, eu posso escrever assim, né? Eu só fiz as contas aqui no expoente, né? Então A elevado a 2N mais 3 mais B elevado a 2N mais 3. Isso eu posso escrever assim, ó, né? A quadrado que multiplica 2N mais 1, B quadrado que multiplica 2N mais 1. O que eu vou fazer agora? De novo, eu vou subtrair e somar alguma coisa que me faça aparecer isso daqui. Isso daqui eu tenho que fazer aparecer de alguma forma. Então, eu vou somar e vou subtrair algo que me faça aparecer isso. O que eu vou somar e subtrair? B quadrado vezes A elevado a 2N mais 1. Tá? Vou subtrair isso e vou somar de volta para não desequilibrar aqui, ó, a igualdade. E esse segundo membro aqui eu vou manter. Tá? Agora vamos lá. Vamos olhar aqui. Ó. Vamos olhar nessa primeira parte aqui. Ó. O que tem em comum nessa diferença aqui? O A elevado a 2N mais 1. Então eu vou colocar o A elevado a 2N mais 1, vou colocar em evidência. Vai ficar isso daqui. Vai ficar esse número aqui. Aqui, ó, nessa parte, eu posso colocar o B quadrado em evidência. Então, eu coloquei o B quadrado em evidência e cheguei nisso daqui. Muito bem. Agora, olha só. O que nos fala a hipótese de indução? A hipótese de indução fala o seguinte. A mais B divide essa parte aqui de parênteses aqui. Se divide essa parte, divide esse somando aqui também. Divide isso, divide qualquer múltiplo. Um dos itens fundamentais lá. Você dá uma olhada. Além disso, o A mais B, ele divide A quadrado menos B quadrado. Por quê? Porque A quadrado menos B quadrado, eu posso escrever assim, ó, A mais B que multiplica A menos B. Tá vendo o fator aqui, ó? O A mais B aparece aqui, ó. Né? Então, o A mais B divide isso. Esse lado direito aqui, ó, é um múltiplo do lado esquerdo. Né? Só que esse lado direito é A quadrado menos B quadrado. Então, A mais B divide A quadrado menos B quadrado. E também divide isso daqui, ó. Divide esse cara entre parênteses aqui, pela hipótese de indução. Aqui, esse N mais 1 está errado, tá? É porque eu copiei e colei. Copiei e colei e aqui é N, não N mais 1. Tá? Então, A mais B divide A elevado a 2N mais 1 mais B elevado a 2N mais 1. Certo? Então, se divide este fator entre parênteses e aquele fator entre parênteses, o item 7 fala, ele divide qualquer combinação inteira. Se divide qualquer combinação inteira, vai dividir esta combinação inteira aqui. Mas essa combinação inteira aqui, é exatamente isso daqui. Tá? Então, A mais B, de fato, divide esse sujeito aqui. Bom, agora, vamos então à nossa última propriedade, que fala o seguinte. A mais B, olha, aqui estava dizendo A mais B divide soma, A mais B divide soma de potência ímpar. A soma de uma potência ímpar do A e da mesma potência ímpar do B. Soma. Aqui está dizendo que o A mais B divide qualquer diferença de potências pares. No mesmo expoente, é claro. Né? A mais B divide A elevado a 2N menos
b elevado a 2n. Né? Então, divide a diferença de duas potências no mesmo expoente. E aqui, para n maior ou igual a maior que zero, né? Maior ou igual a 1. Para n igual a 1, isso é válido. Né? Se você trocar n por 1 aqui, vai ficar a quadrado menos b quadrado. Nós já vimos, né, que a mais b divide a quadrado menos b quadrado. Vimos no slide anterior. Porque o a mais b você pode escrever como esse produto. Né? O lado direito aqui é um múltiplo do lado esquerdo e o lado direito é a quadrado menos b quadrado. A hipótese de indução nos garante que a mais b divide a elevado a 2n menos b elevado a 2n. O que nós temos que mostrar? Que a mais b divide a elevado a 2n mais 1 menos b elevado a 2, que multiplica n mais 1. E é isso que nós vamos mostrar agora. De novo, vamos partir do lado direito e vamos mostrar que esse lado direito é um múltiplo do lado esquerdo. Então vamos lá. Como que nós vamos fazer isso? De novo, vamos usar uma técnica parecida que nós usamos antes. Né? Vamos explorar esses expoentes aqui. Vamos abrir eles. Vai ficar a elevado a 2n mais 2, menos b elevado a 2n mais 2. Isso eu posso reescrever dessa forma, a quadrado que multiplica a elevado a 2n, menos b quadrado que multiplica b elevado a 2n. E aqui é que vem o furo de novo, né? Que nós temos que somar e subtrair a mesma coisa de ambos os lados para fazer aparecer a nossa hipótese de indução aqui, ó. Para fazer aparecer esse sujeito a elevado a 2n menos b elevado a 2n. Ele tem que aparecer. Como que nós vamos fazer aparecer ele? Ó, subtraindo b quadrado vezes a elevado a 2n, subtraindo e somando b quadrado vezes a elevado a 2n. Então, eu somei e subtraí a mesma coisa no lado direito. Então, eu não desequilibrei a minha igualdade. Ela continua uma igualdade, já que eu somei zero. Né? Beleza. Agora, tá vendo isso daqui? Ó? Olha essa parte aqui. Posso colocar o b quadrado em evidência. Se eu colocar o b quadrado em evidência, vai ficar b quadrado que multiplica a elevado a 2n menos b elevado a 2n. Apareceu, ó, tá vendo? Vai aparecer. Aqui, ó, eu posso colocar o 2n em evidência. A elevado a 2n eu posso colocar em evidência. Então vai ficar assim. Agora presta atenção. Presta atenção. Sabe o a mais b? Ele divide esse sujeito entre parênteses aqui. Ó. Divide. Tá? E ele também divide esse sujeito entre parênteses aqui pela nossa hipótese de indução. Então, divide qualquer combinação. Então, o a mais b como divide qualquer combinação, divide essa combinação aqui. Mas espera, essa combinação é exatamente a elevado a 2n mais 1 menos b elevado a 2n mais 1. Então, a mais b divide esse sujeito, que era o que nós queríamos mostrar. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Longa, né? Aula longa, porque o assunto exigia uma aula um pouco mais elaborada, né? Um pouco mais demorada. Aliás, tinha muitas propriedades para se demonstrar. Como eu já falei para vocês, essas propriedades, todas elas, as propriedades fundamentais, aquelas 8, mais essas 3 últimas de potências aqui que nós mostramos, cara, anota elas em algum lugar. Anota elas em algum lugar para você ter sempre à mão, porque nós vamos utilizar elas. Nós vamos utilizar elas aos montes, tá certo? Então anota elas. Anota, deixa aí num cantinho, guardadinho lá, para você ter sempre à mão. Beleza? Bom, com isso, encerramos aqui esse vídeo. Espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre divisão euclidiana. Beleza? Então, até o próximo vídeo.